Olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindas. Então, eu hoje estou aqui com uma convidada muito especial para mim, que é muito minha amiga e também alguém que eu profissionalmente admiro e admiro o seu percurso. Nós hoje vamos falar-vos de mudança de hábitos alimentares e como ela começa na mãe. Será que dá para eu mudar de hábitos alimentares aos meus filhos sem mudar os meus? Então, vamos falar um pouco sobre isto e como é que se processa aqui, como é que se processa o processo de mudança de hábitos alimentares. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Cristina Figueira, estou aqui todas as semanas neste horário para fazer uma live sobre como te ensinar a cultivar nos seus filhos uma imunidade guerreira livre de químicos e com resultados nas primeiras semanas. Sou especialista em medicina natural e integrativa e trago convidadas ou convidados que tenham algo a acrescentar-te a ti, que segues aqui o meu perfil e que te possam trazer mais clareza em alguns assuntos que eu já vou falando normalmente. Se estás a ver, partilha com 5 mães que tu conheces, ou 5 amigas, ou no grupo da escola dos teus filhos. Nós hoje vamos trazer aqui temas que são bem importantes e às vezes até passam um pouco fora da nossa visão da alimentação dos nossos filhos. E por isso, se tu partilhares, tenho a certeza que alguém mais tarde te vai agradecer por isso. Portanto, vai lá, partilha já, de certeza que vai dar um ótimo resultado e vais trazer este conhecimento também disponível para mais mães, para mais mulheres. Então, muitas mães falam da alimentação dos filhos e procuram a mudança na alimentação dos filhos, ou pelo menos gostavam de ver alguma mudança. Querem que eles se alimentem da forma mais saudável para eles e sentem também muitas vezes dificuldade, porque as crianças têm seletividade alimentar, são resistentes à mudança muitas vezes e gostam de comer determinados alimentos e não gostam muito de mudar. Olá, Sandra, muito bem-vinda. Então, deixar de comer algumas coisas, passar a comer algumas coisas, ver aquele brócolo bonitinho, verdinho no prato, aquela couve de Bruxelas, são coisas que por vezes os nossos filhos têm assim uma visão de fim do mundo quando aparecem essas coisas no prato deles. Então, vamos pensar aqui e vamos falar aqui sobre como não desistir, não desanimar, não ter pensamentos do tipo o meu filho rejeita tudo, portanto não vale a pena nem começar, não vale a pena nem tentar, isto é muito difícil, não vai funcionar comigo, então vamos tentar apagar aqui todos estes pensamentos, trazendo à luz realmente as verdadeiras razões, as verdadeiras motivações das crianças em relação à alimentação e como é que nós, mães, vamos fazer a mudança no primeiro elemento importante aqui, que somos nós próprias. Porque, enquanto mães, nós precisamos de ter vivido a mudança, ter passado pela mudança, saber descrever as dificuldades, o percurso e as vantagens da mudança para conseguir falar com os nossos filhos nessa perspectiva, ok? Então, é por isso que eu hoje estou aqui com esta minha convidada super especial. Tens que pedir para entrar, meu amor, quando puderes. E que vou já começar a apresentar, que é a Vânia. A Vânia já teve uma transformação enorme em termos de perda de peso. Nós somos amigas há muitos anos e, por exemplo, há 3 anos atrás eu não havia a ir ao ginásio, devo confessar. Olá, muito bem-vinda. Olá, obrigada pelo convite. É um prazer, como sabes, falar contigo e principalmente aqui falar contigo sobre um tema tão importante para nós e que eu estou num processo, porque eu acho que isto tudo tem que ter aqui um processo
que não tem que ter pode ter o início, mas não tem um fim, porque tudo, nós vamos acrescentando conhecimentos, então nós temos sempre que ir adaptando os nossos processos à situação em que estamos. Portanto, obrigada. Eu estava a ouvir que não me imaginava ir ao ginásio, olha, nem eu. Eu ia dizer, quando tu entraste, ah, quando ainda vivíamos na mesma terra, portanto, vamos pensar aí há uns 5 anos, ou há uns 6 anos, eu trabalhava no ginásio e não te via nada a ir ao ginásio. É verdade. É verdade. Essa Ah, parte do exercício nunca fazia parte, estranhamente, na minha cabeça, isso nunca fazia parte do processo. Fazer exercício era lá uma coisa que não tinha tempo. Isso é para pessoas que têm tempo. Nunca era para mim. eu lembro-me quando eu tentava puxar por ti, era essa a desculpa que tu davas, não tenho tempo Sim, o tempo é muito boa desculpa. Eu depois percebi que é uma desculpa fantástica. para tudo. Agora, sim, para muita coisa. Agora percebo também, principalmente quando me dão a mim, eu percebo que é uma fantástica desculpa. Reconheço logo, olha, eu também dava essa. É muito boa. Então, É vamos lá. muito boa. Então conta-me lá. Quem és tu? Ah, como se chama o teu filho? Que idade é que ele tem? E o que é que tu pensavas antes quando se falava, por exemplo, tu já tinhas feito uma mudança alimentar há uns bons anos atrás, mas, por exemplo, coisas como jejum. Então é assim. Eu sou a Vânia, tenho 36 anos. O meu filho é o Rafael, que tem 10. E eu mais ou menos. Eu aumentei, eu fui aquela pessoa que sempre fui muito dada a aumentar o peso, mas até engravidar a coisa teve ali mais ou menos estabilizada. Com a gravidez, eu fui daquelas que tinha desculpa para comer. Que ficava bem quando a gente tem aquela desculpa. Eu estou grávida. As grávidas podiam tudo. As grávidas podiam tudo. Podiam comer uma hora a seguir a ter almoçado, podiam comer duas sobremesas, podiam comer fruta a toda a hora, mas assim em quantidades grandes, porque estava grávida, portanto podia. Resultou assim de passar dos meus 65 quilos normais, era assim, eu andava sempre entre os 60 e os 65, para os 85 assim disparados. Portanto, aquilo foi ali. Depois do Rafael nascer, eu achei que, epá, peraí, que isto agora descontrolou-se aqui um bocadinho, isto não vai lá como ia antes, com uma dietazinha de segunda a sexta de vez em quando. Isto vai ter que haver aqui qualquer coisa mais profunda. Mas qual era a minha visão de dieta? Porque cá está, eu tinha sempre esta visão, eu só via a alimentação na minha vida como dieta, como forma de perder peso. Ponto. A alimentação para mim era a alimentação normal que eu fazia e que podia ganhar peso ou estar de dieta para perder peso. Era isto. Sinceramente, era isto. Depois, o que é que eu percebi? Quando comecei a fazer realmente essa tal dieta para perder peso, já o Rafael começava a alimentar-se, a ser introduzida alguma alimentação na vida dele, eu continuava e aí eu neste momento, quando falo muitas vezes com recém-mães que ainda estão naquela fase de adaptação à alimentação dos filhos, eu alerto sempre para não cometerem os mesmos erros que eu. Porque é uma fase tão fantástica que eu completamente desprezei, não aproveitei, podia ter aproveitado muito mais essa fase de adaptação dos alimentos com o meu filho que não o fiz. Eu tentava fazer dieta à minha maneira, mas nunca passei isso para a alimentação da minha família. Porque ninguém tinha que comer brócolos e couve-flor com pescada cozida lá porque eu estava de dieta, porque para mim isso era estar de dieta. Uhum. Pronto. Só depois é que percebi que se calhar não. Se calhar havia aqui muitas vantagens. Foi quando comecei a perceber que havia outros tipos de fazer dieta. Ou seja, que eu podia deixar de fazer dieta, podia simplesmente alterar o meu estilo de alimentação.
que era uma forma muito mais fácil e que nunca ninguém me tinha apresentado até à data, ou então eu nunca tinha aberto horizontes para aí. E aí percebi que havia outras formas. E tive então a oportunidade de conhecer, por exemplo, os termos como jejum intermitente, que eu até já fazia, porque odiava tomar o pequeno almoço de manhã, então eu faço-me dizer que eu já fazia jejum intermitente antes de saber que se chamava isso. Portanto, essa parte foi relativamente fácil, se bem que apercebi-me depois das vantagens. Apercebi-me depois das vantagens que eu tinha em cumprir esse jejum e principalmente descobri o que é que poderia fazer naquele período de alimentação em que realmente ia beneficiar com esse jejum. E quando conheci os benefícios para mim, é que realmente despertou em mim a necessidade de passá-los ao resto da família. E principalmente quando comecei a perceber os benefícios a nível de inflamações, eu tinha sempre muitas crises de coluna, a nível de inflamação era realmente grave, estava constantemente com dores de coluna. Realmente era uma situação que me causava muito desconforto, mas que eu nunca associava à alimentação. Era sempre outra coisa. Era o trabalho, era o esforço físico, era a posição, era a postura. Nunca pensei que poderia alterar com a alimentação. Quando eu percebi os benefícios disso para o meu bem-estar, percebi, epá, mas realmente isto é bom para mim, não posso deixar de passá-lo ao resto da família. E começou a despertar realmente essa necessidade de alargar o estilo alimentar a nível de jejum, não tanto a nível de jejum, mas a nível de alimentação um bocadinho mais cetogénica, um bocadinho mais anti-inflamatória, principalmente começando pelo básico, que eu acho que é aquele básico dos básicos, que é retirar ao princípio pelo menos os processados, os açúcares, a comida pré-feita, acho que é aquela base mínima de como qualquer pessoa pode começar e já é uma vantagem. E já é uma vantagem se não quiserem realmente começar logo pelo extremo, mas já é uma grande vantagem, principalmente quando se tem crianças e o acesso às vezes à alimentação pré-feita, ou seja, logo ali, sempre à mão, principalmente quando a desculpa é muito tempo. Esse tipo de alimentação acaba sempre por ser bastante complicado e bastante maléfica para a família. Sim, é verdade. E há alimentos que nem são bem alimentos, mas que fazem parte da dieta das crianças e que quase ninguém repara. E eu acho que estes que quase ninguém repara são assim os mais problemáticos, como é, por exemplo, os sumos. E às vezes os sumos até pode dizer no pacote 100% fruta, mas na verdade quando aquilo já passou no processador é 100% açúcar, a fruta já se perdeu. As pessoas veem muito a fazer os sumos, mas eu faço sumos verdes, faço sumos com vegetais, não faço sumos com fruta. E tenho uma razão para isso, que é a fruta torna-se açúcar puro bebível quando nós fazemos um sumo com ela, logo de imediato, não é umas horas mais tarde. Então, os sumos de pacote, os iogurtes açucarados com sabores, seja os iogurtes líquidos, seja os iogurtes sólidos. E hoje em dia são coisas que as crianças comem imenso. As bolachas, as crianças comem imenso. Eu ontem estava na praia e à minha volta eu só via todos os pais a comer pão e todos os filhos a comer bolachas. E eu pensei, então a gente vem aqui, a praia é super saudável, porque tens os pés na terra, porque há um microbioma que se apanha da areia, porque tomas banho de água fria, portanto há ali também até um certo stress positivo para o organismo, e de repente sentas-te e vais comer uma Santos, vais comer pão, vais dar umas bolachas aos teus filhos, mais um iogurte, corta com todo o ambiente saudável da praia que podia estar a acontecer ali e faz realmente a diferença na vida dos adultos e das crianças e diminui também o nível de inflamação, mas depois deve ser acompanhado também com uma alimentação boa, não é? E eu só olhava à minha volta e pensava, mas por que estragar? Estava tão bom, agora vocês vão se sentar todos e vão estragar este momento. E o acesso, e eu digo isto muitas vezes, o acesso, mesmo a nível de preços, está assustador ao nível de certos alimentos. Sim, sim, completamente. Está assustador. Eu no outro dia fui ao supermercado, até tirei uma fotografia. Eu consegui encontrar um sumo mais barato, um litro de sumo mais barato que um litro de água. Como é que pode ser?
Como é que uma garrafa de sumo pode ser mais barata que uma garrafa de água? Não, não pode. Sim, o problema está aí também muitas vezes, que é com. Também é uma questão de mentalidade, porque na verdade a gente até pode pensar, ok, mas fazer, eu às vezes ouço este argumento, mas fazer uma alimentação mais saudável sai caro. Sai caro dentro de certos limites, porque na verdade, se eu simplesmente parar de comprar sumos aqui para casa, e eu no nosso caso eu nem tive que parar, nós os dois tínhamos já um hábito de não consumir isso e então para nós, quando as pessoas bebem tipo um vinho, nós às vezes bebíamos um refrigerante no dia de festa. E então eu não tive que parar, mas parando de ter esses iogurtes açucarados, os iogurtes com sabores, os sumos, já vais poupar aí um certo bolo no orçamento, não é? Que tu podes converter, por exemplo, para vegetais e para outros alimentos. E depois também é toda uma visão, porque muitas vezes as pessoas começam a pensar em alimentação saudável e acontece-me imensas vezes as pessoas chegarem ao pé de mim e dizerem eu agora quero começar a ter uma alimentação mais saudável, então vou começar a consumir, por exemplo, deixa-me pensar assim num alimento louco, tofu. Claro que isso é caro, mas também não faz bem a ninguém. Hoje em dia é um ultraprocessado, não é aquele tofu que a avózinha japonesa preparava em casa com todo o cuidado. E é um alimento que não faz falta a ninguém. Nós temos possibilidades de ter uma alimentação saudável sem ter que entrar nestas extravagâncias que realmente são caras, mas que são os mídia que andam a vender como saudável, mas que não fazem parte, não é? Às vezes é simplificar. Logo ao início, se ainda não se conhece muito bem grande parte dos alimentos, simplifiquem. Se forem à banca do mercado onde estão os vegetais, está tudo bem. Vão à banca da carne, do peixe, está tudo bem. Pronto. Está. Sim. E Simples. poder ir Os alimentos, eu costumo dizer, se não tem rótulo, está bom. Tipo, não tem rótulo quer dizer que está bom. É o alimento em si, puro, está bom. exato. Não tem E dificuldade nenhuma. comidas de apenas um ingrediente. Tá, é aquilo. Tipo, o peixe é a posta do peixe, a carne é o bife, a alface é a alface, o tomate é o tomate, tá. Depois, as misturas a nível de condimentos, a preparação em casa, aí sim há um sem número de alterações e de inovações e de tudo e mais alguma coisa, de experiências. Eu, como gosto muito de cozinhar, e digo isto várias vezes, foi muito mais aquilo que eu acrescentei do que aquilo que eu retirei. Eu sinto que faço neste momento uma alimentação muito mais rica, com muito mais variedade de pratos do que fazia antes. Que era a massa, o arroz ou a batata, a carne ou o peixe. Pronto, estava. Pois. Qualquer prato tinha que estar assim, dentro deste. Agora não, há um inúmero leque de opções de combinação de vegetais, de combinação com especiarias. Há muitas, muitas opções. E no tipo de alimentação cetogénica, então, há mesmo muitas opções. Quando podemos trabalhar também com a parte das gorduras, que por norma retiramos, de outros tipos de dietas, aí sim, dietas, aumenta muito, muito, muito a variedade de alimentação que podemos fazer e a alimentação também que podemos dar aos nossos filhos. Aí aumenta em muito a quantidade de alimentos que temos disponível. É mesmo. No Imunidade Guerreira, nós temos a alimentação instintiva, que é uma adaptação para crianças e que tem vários protocolos, ou seja, aquilo não começa tipo hoje de uma maneira e segue assim. É todo um percurso e cuja ideia é restabelecer a estrutura do intestino. Porque o que acontece com esta dieta que nós estamos a ter agora, nós, a maior parte das pessoas, é que o nosso intestino vai perdendo estrutura. E já se ouve falar, às vezes, do intestino irritável, do intestino permeável. O que acontece é como se o nosso intestino, imagina, esta é a estrutura, o nosso intestino vai abrindo umas fendas para se conseguir defender de toda a inflamação que está a ser gerada dentro dele. E isto começa a acontecer com as crianças normalmente desde a introdução alimentar, hoje em dia, porque a introdução alimentar não está a ser feita da forma correta.
Então, na alimentação instintiva, o protocolo vai seguir alguns passos para voltar a fechar esta malha, que é o nosso intestino, e torná-lo mais capaz de absorver a nutrição dos alimentos. E muitas pessoas dizem que é difícil quebrar essa primeira barreira, de começar a oferecer aos nossos filhos uns alimentos mais saudáveis, os chamados alimentos de um só ingrediente, não é? Que não são os processados, coisas não açucaradas, porque as crianças habituadas ao paladar do açúcar depois já só querem esse paladar e dizem que tudo sabe mal se não é doce. E como retirar, muitas vezes o mais problemático é pão, bolachas e massa, como retirar da alimentação pão, bolachas e massa para crianças que sentam-se à mesa e só querem pão, bolachas e massa, ou então vá lá, bananas. E então acontece muito que mães deixam de saber o que dar às crianças e que alimentos oferecer às crianças. E é muito importante pensar aqui que este gosto alimentar não depende do paladar e da personalidade de cada um. Este gosto alimentar são realmente os alimentos incorretos que vão criando este gosto. E para desfazer esta forma de gostar dos alimentos é preciso começar a oferecer outros alimentos. Então, eu no Imunidade Guerreira, quando fazemos a parte da alimentação instintiva, os protocolos passam também por modificar o paladar da criança. Mas o que eu te queria perguntar, e já vamos responder, eu estou a ver que há perguntas aqui nos comentários, a gente já vai responder às perguntas dos comentários, mas o que eu te queria perguntar era, em relação a ti, à tua família, ao teu filho, como é que tu quebraste esta primeira barreira do paladar para transformar a alimentação e não ser uma discussão à mesa todos os dias? Olha, em alguns alimentos, a minha regra é muito simples. Começa no supermercado. Não está em casa, não se come. Ponto. Simples. Há muitas coisas que é muito fácil. Não se compra, não se tem, não comem, tá? Não há discussão porque não está ali disponível. Isso que é os sumos, esse tipo de alimentos, bolachas açucaradas, é muito mais fácil quando não se tem. Muito mais fácil. Pronto. Esse é o primeiro ponto daqueles alimentos que nós não queremos que eles comam. A primeira fase é não os termos disponíveis em casa. Essa é logo a primeira opção. A seguir, claro que há a habituação à massa, ao arroz, a essas coisas todas, e há várias opções. Eu comecei, como o meu Rafael, a tentar que ele eliminasse o máximo de glúten possível. Então comecei a optar por massas sem glúten, tentar ali algumas alterações. E ele, a nível de massas, já existem muitas opções no mercado. E eles aceitam muito facilmente essas alterações. Aí nem sequer chega a haver um problema, porque a nível de massas é muito fácil fazer algumas alterações e é relativamente tranquilo nesse aspecto. A nível de vegetais, eles passaram a estar disponíveis todas as vezes em cima da mesa. Ou seja, o acesso a elas, quando fazem parte do nosso prato, quando fazem parte do meu prato, torna-se muito mais fácil dar a provar todas as vezes que estamos a comer. O Rafael, por exemplo, era impensável comer brócolos com flor. Eu costumava dizer, o meu filho só gosta de comida monocromática, porque ele só comia arroz, massa, pão e de fruta. Bananas, maçãs e peras. Ou seja, estás a ver o conceito do vamos comer colorido? Pronto, meu filho era vamos comer branco. Só. Não entrava cores naquele prato. Tudo que tinha cores, havia um problema. Havia ali uma barreira com cores. Consegui realmente já mudar muita coisa. Já Ele comia diz um alimento muito colorido, que eu lembro-me que era pizza. sim, muita cor. A pizza ainda é aquele calcanhar daqueles que é o ex-libris. Está ali. O santo graal da alimentação é a pizza de fiambre. É um facto. Agora,
até na pizza já conseguimos ter muito mais coisas. Já conseguimos ter ali algumas coisas que antes não podiam lá estar. Antes estava o queijo, estava o tomate e estava a fiambre. Pronto. Agora já podem estar cores, já podem estar mais algumas coisinhas, já mudou um bocadinho. Na alimentação já introduzimos muito, que agora já come muito cenoura, brócolos, couve-flor, porque começou a provar, começou a comer. A fruta também já acrescentou muito o tipo de fruta que come, que também cá está, era a maçã, a pera e a banana, e tá, a banana passava dali. Já conseguimos introduzir muitas coisas através daí, através da disponibilidade que lá está. Muitas vezes ele tem o prato em que tem a carne ou tem o peixe, tem lá a proteína e o resto está em cima da mesa são legumes. Agora daquilo ele vai comer. Ele vai comer. Porque as crianças não vão passar fome. Não vão, não vão desnutrir, não vão nada disso, por haver ali uma alteração ali numa refeição em que eles franzam um bocadinho o nariz e digam, ai, não quero. Não, não. Eles vão sobreviver à primeira refeição, em que vão comer um bocadinho menos vegetais, possivelmente também sobrevivem à segunda, e se calhar a seguir já provam, e depois já, daquilo que provaram, já vão acrescentar mais um bocadinho na próxima vez. E uma coisa muito importante, isto no meu conceito, que como eu digo, estou em processo. Todas as exceções, cá está a pizza, essas exceções já vão ter um valor que já não tinham. Pois, é. Aquele, aquele dado adquirido, que a qualquer altura podia haver uma pizza e uma sobremesa, já não é dado adquirido. Então já tem outro valor. Aquela vez que vamos a um restaurante e pode comer uma batatas fritas, aquilo soa. Meu filho, este fim de semana foi logo contar ao pai. Pai, adorei, fui àquele restaurante muito bom. Tinha umas batatas, não comi todas, mas comi algumas que a mãe deixou muito bom. Estavam mesmo. Mas se fosse há um tempo atrás, tinha ido almoçar fora. Uhum. Nem falava sobre isso, não era especial. O que tinha comido não era nada de especial. Era o dado adquirido de sempre. Sim. Isto, mesmo para mim, isto também se torna diferente. Isto agora, por acaso, pegando ali numa questão que estava antes, se a Vânia já não ia jantar fora e já não bebia o copo de vinho, a Vânia vai jantar fora e a Vânia bebe o copo de vinho. Mas garantidamente que as vezes que a Vânia vai jantar fora e bebe o copo de vinho, sabem ainda melhor do que das outras vezes. Sim, sim. Eu mostro muitas vezes comer fora. Nós gostamos de ir ao fim de semana. E quando tu estiveste aqui este fim de semana, fomos ao sítio que nós normalmente vamos. Nós gostamos de comer fora. Eu não bebo sempre bebidas alcoólicas, mas de vez em quando também bebo um copo de vinho. Mas eu penso que é isso mesmo, que é tu chegas a um ponto em que tu banalizaste tanto que tu nem estás a sentir o sabor daquele momento, não estás a apreciar nem o próprio sabor da comida, nem o momento em si. E, na verdade, nós fazemos aquilo para sentir também uma certa abundância na vida, prosperidade, felicidade, para conviver em família ou com amigos. E banaliza-se de tal forma que perde, perde o interesse. Ou então também temos a outra versão que é a pessoa come fora e então vai comer, 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 comer tanto que depois chega a casa tem que ir tomar o. Não sei bem o nome, deve ser o Alka-Seltzer ou assim. Pode começar só pela água das pedras, vá, que é mais vulgar e esse é seu nome também pode ajudar em alguns casos. Pode ser a simples água das pedras, vá. Eu conheço pessoas, agora já há muito tempo não estou com alguém assim, mas já me aconteceu imensas vezes pessoas estarem a jantar fora, um casal, e um pergunta para o outro: em casa temos água das pedras? Tipo, eles já estão a antever que vão abusar. Porque já faz parte, ou seja, já sabem que faz parte. Exato. Comer, já sabendo que se vai ficar mal disposto. Epá, já não estou muito para aí virada. Já não é muito a minha cena, não. Beber um copo de vinho realmente dá-me prazer e continuo a fazê-lo com amigos, em família, mas realmente, juntamente com um bom jantar, dá-me real. Na parte do jantar fora, nós associamos muitas vezes
jantar fora a comer mal. E não tem que ser. Sim, Não tem que ser. Mas cada vez mais se associa. Quando nós falamos, então já não vais jantar fora, já não vais comer fora. Não, há muitas opções boas, muitas, 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 muitas. sim, N. é mesmo. Hum, a mãe, diz-me se tu concordas com isto, mas eu acho que tu concordas, que a mãe é sempre o primeiro passo para a alimentação da família mudar. Sim, Tu sim, sem tens dúvida. comigo. Sim, sem dúvida, porquê? Primeiro, no meu caso, foi um bocadinho por. Não sou só eu que cozinho lá em casa, por norma sou eu ou o meu marido que cozinhamos ambos, mas a nível de regra alimentar, desculpem lá os homens, mas por norma, as mães mandam. As mães orientam ali a coisa, principalmente quando começa ali pelo supermercado, o poder está muitas vezes na mão das mães. Mesmo que esteja na mão dos pais, também existe neste momento muitos pais já muito. Eu trabalho com muitos homens, tenho muitos colegas nesta área que até muitas vezes os homens, eu digo muitas vezes isto, os homens às vezes quando se focam numa determinada coisa, num plano, às vezes até são mais minuciosos e mais precisos em elaborar o plano e a segui-lo, por isso pode também ser uma coisa de homens, mas por norma está um bocadinho mais entregue às mães. E foi realmente, mudou muito. Quem conhecia, por exemplo, o meu marido sabe perfeitamente que ele mudou muito nos últimos anos a nível de estilo de vida, a nível de alimentação. Continua a ir ao café, continua a beber a cerveja dele quando lhe apetece, uma vez ou duas por semana, e continua a manter o peso e continua a manter a alimentação em casa. Ou seja, isto não tem que ser uma coisa que na família mude completamente a vida de uma família, não. São adaptações que vamos fazendo para melhorar, mas que não têm que proibir nem castrar qualquer tipo de vida social de ninguém. Isto é muito importante que se diga, porque há pessoas que têm muito esta obsessão com se eu vou fazer alguma alteração para um estilo de vida mais saudável, ou seja, aquela vida social que eu tanto gosto vai ter que ser abolida do mapa. Não. Há que aprender aqui, cá está, e é aquilo que nós estávamos a dizer. Até essas saídas do plano vão ter um sabor muito melhor, muito diferente. E a nível Sim, das crianças, tem muito a ver com a disponibilidade de alimentos que há em casa. A partir do momento em que eu estou a fazer uma alimentação que eu sei que é benéfica, e no caso do Rafael, tu sabes que ele, mesmo a nível de estômago, sempre teve muitas crises, muitas dificuldades na alimentação. Na alimentação, não, a digerir os alimentos, tinha muitas crises de estômago, chegou a estar internado, ou seja, tivemos mesmo algumas situações graves que felizmente no último ano elas têm sido ou assim graves, graves não aconteceram. Graves assim que eu me esteja a lembrar nem sequer aconteceram. Outras situações temos conseguido controlar muito bem. E mesmo ele é muito importante. Meu filho tem 10 anos, portanto está na altura em que eu não vou controlar. Eu preciso é de lhe ensinar que as coisas têm consequências. Porque eles, nesta idade, ele já vai a festas de anos sozinho, já se vai alimentar completamente sozinho, sem eu estar por perto. E já aconteceu ainda há pouco tempo que ele jantou, lanchou em casa, jantou na casa da tia e a seguir mais não sei o quê, e era tudo muitas coisas que ele gostava. E chegou a casa a dizer: Mãe, dói-me tanta barriga, eu abusei tanto. Pois, meu filho, mas ele próprio teve noção do que é que causou aquilo que estava a sentir. sim, era o que eu ia dizer. Ele já sabe o que é que ele fez e já se responsabiliza, não foi por acaso nem por azar. Ele tem 10 anos, vai continuar a fazer as neiras de vez em quando e vai-se continuar a sentir mal. Mas ele já tem essa noção que está na mão dele. E ele sabe que tem Exatamente. consequências. Ele sabe disso perfeitamente porque ele reage mesmo muito mal quando come alimentos com muito glúten ou muito açúcar, principalmente muito chocolate. Ele sabe que fica com cólicas, ele sabe que lhe vai doer a barriga. Ele sabe disso perfeitamente. Quando está comigo, por norma, chamo a atenção. Quando não está,
já vai conseguindo controlar, ou quando não controla, a seguir tem a dor de barriga, mas diz-me logo, mas mãe, eu sei, eu comi aquilo, Uhum. ou eu Sim, abusei naquilo. basicamente, tu fizeste aquilo que é preciso fazer, embora não tenhas começado logo desde o início, e muita gente não começa logo desde o início, fizeste aquilo que é preciso fazer, que foi trazer a consciência da alimentação. E a maior parte, por exemplo, eu, provavelmente tu, não crescemos com a consciência da alimentação. Nós tivemos que depois, já em adultas, fazer o trabalho todo. Os nossos filhos já levam o trabalho feito e quando eles não fazem aquela alimentação que eles sabem que é a melhor para o organismo deles, eles sabem que não estão a fazer. É isso que é importante. É, sabem que não estão a fazer, sentem as consequências e percebem, ok, isto aconteceu porque tal, tal e tal, e portanto vão ser adultos que vão ser totalmente capazes de se cuidar e de se manter saudáveis, mesmo que façam as suas extravagâncias de vez em quando. Ele já tem essa consciência de que pode ter efeito. Ele já tem Exatamente. aquilo que eu digo que tenho pena de não ter feito desde o início, desde aquela parte da adaptação aos alimentos. Se calhar era a tal adaptação a outros sabores que já poderia ter feito antes e que eu digo muitas vezes, aproveita essa fase porque é fantástica nessa adaptação a novos sabores. Há ali uma fase em que eles querem provar as coisas e eu não quer dizer que eu não lhe desse a provar, que eu dei, mas substituía automaticamente aquele alimento que ele me disse que não por outro qualquer. Ou seja, não existia, não. Estás a Sim. perceber? Não. Não retendo eliminações em vez de ir acrescentando sempre cada vez mais. Exatamente, exatamente. Não gosta, por exemplo, sopa. Rafael começou a comer sopa aí a partir dos 5 anos. Porque foi uma vez ao hospital, teve internado por causa de uma crise, e a médica lhe disse: isto só te vai passar se tu começares a comer sopa. A partir daí, o Rafael, cada vez que tem que ter sopa, tem que ter sopa. Mas ele até aos 5 anos em casa não comia sopa. Comia na escola e em casa não comia. E eu deixava que ele não comesse. Porque ele também já comeu na escola. É uma fita cada vez que eu faço sopa é que me mando comer sopa. Para que é que eu vou estar com essa, para que é que eu vou estar com essa chatice? Ele não quer. Ou seja, se eu tivesse, se calhar, continuado naquela fase em que havia realmente aquela fita para comer a sopa, ele tinha-se habituado, porque ele agora é um verdadeiro apreciador de sopa. E gosta e quer ter. E já percebeu dos benefícios que isso tem para ele. Porque se sente a nível intestinal muito melhor quando come sopa todos os dias nas duas refeições. Por isso, felizmente, e isto, eu digo isto é meu benefício, felizmente acho que nunca é tarde. Portanto, são assim mães como eu que começaram tarde, não desanimem. Como eu também estou a tentar não desanimar, porque eu acho que isto há sempre tempo para nós conseguirmos fazer coisas melhorar e eu continuo a tentar melhorar em vários aspectos. Há muitos aspectos. Ainda este fim de semana contigo, Cristina, falámos sobre isso, aqueles aspectos que eu ainda vou tentando aqui melhorar. Por isso, há sempre um caminho, mas nunca é tarde aqui para começar a fazê-lo. Principalmente quando se trata da saúde dos nossos filhos. Já não é só da nossa. Então diz-me, qual foi assim a tua maior dificuldade na alimentação da tua família e do teu filho? E quais são os benefícios agora na tua vida? E como é que conseguiste ultrapassar essa dificuldade e quais são os benefícios agora na tua vida desta mudança? A maior dificuldade, se calhar, é aquilo que acontece à maioria das mães quando pensam em fazer dieta. Que é, ok, agora vou ter que fazer duas comidas. Uhum. Pronto. Pensam logo na dificuldade, ou seja, no acrescentar de trabalho que isso vai trazer para o dia a dia. Logo. Automaticamente, se nós pensamos no agregado familiar, pensamos alguém vai fazer dieta, ok, vamos ter que fazer duas comidas. E não, principalmente neste tipo de alimentação cetogénica, não tem que haver duas comidas. Não tem de haver isso. Porquê? Porque tudo pode ser cozinhado da mesma forma. Eu, por norma, não como hidratos. O Rafael, por norma, continua a comer alguns hidratos.
é um acrescentar àquilo que está para toda a família. Não tem que haver duas formas de cozinhar, porque eu cozinho da mesma forma para toda a gente, dependendo do alimento, grelhado, frito, assado, tudo igual, porque não estamos aqui a falar daquela alimentação de dieta do peito de frango cozido e da pescada cozida. Sem piada, não. Não, portanto, é comida normal, é tudo que ele gosta, muitas vezes dentro do que ele gosta, do que eu gosto, do que a família toda gosta a nível de proteína e a nível da forma de cozinhar, não tem grandes diferenças. Porque depois existem sempre os legumes, existe a salada, existe a proteína, está tudo disponível em cima da mesa e dentro daquilo vamos nos todos alimentar. Ou seja, a maior dificuldade foi realmente perceber que não tinha que haver essa diferença. Não tem que haver essa diferença na alimentação para a família. Se eu pensar, acreditando como eu acredito neste momento, que este tipo de alimentação, low carb, mais cetogénica, este tipo de alimentação me vai fazer bem. Me está a fazer bem. Estranho é que quem acha que não pode, não tem de passar ou não tem a obrigação de passar isso ao resto da família. E é isso que eu faço neste momento. Ou seja, passei os benefícios que já tinha, mesmo o meu marido tem tido benefícios ótimos a nível de saúde, mesmo ele fazia medicação já porque era muito, tinha tendência para ser hipertenso, e neste momento conseguiu estabilizar bastante os valores dentro da alimentação, que se calhar se ele fosse dizer ao tradicional médico que ia aumentar a dose de consumo de gorduras, o médico dizia logo, está maluco, faça nada disso. Faça nada disso que você morre em 3 dias. E conseguiu estabilizar bastante e eu vejo que isso realmente tem trazido grandes benefícios para a minha família. O Rafael, a nível de estômago e a nível de saúde, tem estado muito melhor, portanto, é realmente um processo que eu quero continuar, mas foi preciso realmente perceber isso. Não, este tipo de alimentação não tem que ser distinta de mim, para o meu marido, para o meu filho. Podemos variar aqui um bocadinho nas proporções dos nutrientes, mas de resto a comida é a mesma para toda a gente. Sim, é isso mesmo. Eu também na alimentação instintiva, quando ponho as crianças no protocolo, normalmente faço porque elas têm tendência a ficar doentes, mas uma coisa que se pensa muitas vezes é, ok, o meu filho está a ficar doente por causa destes alimentos. Não é bem assim, a lógica é, as crianças estão a começar a ficar cada vez mais doentes, mais vezes doentes, com muita recorrência, principalmente doenças respiratórias e digestivas, porque não se alimentam corretamente. As mães dizem sempre, mas eu vou ter que cozinhar 2 refeições ou 3, porque depois às vezes já o pai faz outra alimentação. E eu digo sempre, não, é para toda a gente. Isto não é tipo, agora eu vou comer o prato de dieta. Não, isto é um estilo de vida, é um sistema alimentar para toda a gente. E neste caso das crianças, não é exatamente igual ao que eu e tu fazemos, que de uma forma mais recorrente seria low carb ou dieta cetogénica, mas é muito semelhante. Queria só deixar aqui uma consideração, porque tu disseste não come hidratos, isso assusta as pessoas. Aquilo que acontece na alimentação não é não come hidratos, há muitos hidratos de carbono nos vegetais, por exemplo. Nós não comemos hidratos de carbono simples. Porquê? Porque são alimentos vazios. Então eles vão encher a barriga, vão ocupar espaço que podia ser ocupado por alimentos com nutrientes. E o principal problema das crianças hoje em dia é a desnutrição, justamente. Porquê? Por causa do pão, por causa das bolachas, por causa das massas, por causa do arroz, das batatas, etc. Além destes alimentos serem extremamente inflamatórios para o organismo, para o intestino, para o sistema respiratório, eles são extremamente inflamatórios também para a digestão. E o intestino começa a deixar de absorver os outros nutrientes dos outros alimentos e as crianças, quando começam a ficar desprovidas destes nutrientes tão essenciais, começam a ter problemas, às vezes de memória, concentração, doenças respiratórias, doenças do aparelho digestivo, doenças dos dentes, enfim, uma série de problemas de saúde que advêm todos, principalmente da inflamação dos alimentos e da desnutrição por falta de uma alimentação correta.
E acontece muito que quando as mães começam a implementar estes protocolos da alimentação instintiva, no início oferecem uma grande resistência por causa disso que tu estavas a dizer, ter que cozinhar para toda a gente, mas na imersão da alimentação eu ensino a preparar a comida para uma família inteira numas horas para toda a semana. Aliás, a última vez que eu fiz esta imersão da alimentação, eu tinha a comida feita e fui à tua casa e tu comeste a comida que eu preparei na imersão da alimentação. Exatamente, estava muito boa. Quem tiver visto, quem viu essa live da Cristina a preparar a comida, estava tudo muito bom. A carne estava fantástica. O Rafael adorou. Pois foi. Vês? Até O Rafael ficámos impressionados com o meu. comeu muito bem. Adorou. Isso foi uma coisa que eu também comecei a fazer mais. Estou-me a lembrar da carne. Que eu comecei a fazer e resultou muito bem. Foi eu juntar vegetais às coisas que ele gostava. Por exemplo, um hambúrguer de carne picada. Comecei a fazer eu e comecei a juntar courgette, cenoura. Comecei a juntar aquilo que eu queria que ele começasse a comer. Eu comecei a juntar às coisas que eu sabia que ele gostava. Comecei a fazer as almôndegas e a juntar legumes. Ou seja, comecei a fazer um bocadinho dentro desse aspecto. Comecei a fazer a pizza com uma base assim mais de vegetais e a juntar mais umas coisas por cima mais coloridas, uns pimentos, o tomate em vez de ser só polpa assim fatiadinho. Ou seja, às vezes não sei, começarmos a introduzir não mudar completamente a cara das coisas que eles gostam de comer, mas alterar um bocadinho o conteúdo. E se formos nós então a fazer esse conteúdo, melhor ainda. É como a bolachinha. Quem são os miúdos que não gostam de fazer bolachas? Eles adoram fazer bolachas. Existem bolachas tão boas que nós podemos fazer. O Rafael adora cozinhar comigo e bolachas é uma das coisas que ele mais adora fazer para depois ter para a escola como snacks. E há tantas formas saudáveis de fazer bolachas, por exemplo. Sim, é mesmo. Trazer um bocadinho mais os miúdos para a cozinha também ajuda muito a que eles tenham uma noção diferente. Em vez de mostrar só o prato feito, se eles começarem a ver o processo, também é diferente. Sim. Ia dizer que em relação à sopa, o Rafael tinha muita coisa de não gostava, começou a comer sopa, mas dizia que não gostava de legumes. Então eu comecei a deixar ele fazer a sopa. Ou seja, eu como também não descasco os legumes, era muito fácil, ele é só partir os bocados e está a mistura feita. Ele começou a ser ele a perceber que realmente a sopa dele tinha courgette, realmente tinha cenoura, e tinha muitas coisas que ele dizia que não gostava. E espinafres, ou seja, que eu afinal gosto disto, porque a minha sopa que eu gosto tem isto tudo. Às vezes trazer um bocadinho as crianças para a cozinha também pode ajudar muito. No meu caso tem ajudado muito. Sim, ajuda bastante. É verdade. Olha, queria só deixar aqui, pronto, tu já provaste a comida, há pessoas que ainda não provaram, mas de qualquer forma, se quiserem mudar a alimentação dos vossos filhos, fazer uma alimentação que é mais compatível biologicamente com as crianças e perceber também quais são os alimentos que estão a deixar as vossas crianças doentes, então um primeiro passo a dar, e que é muito importante, é fazer realmente essa imersão da alimentação. Vou pedir à Marcela da minha equipa para pôr aqui o link para vocês nos comentários. E aí nós preparamos a comida para a semana. Há uma lista de ingredientes, vocês compram aquela lista, juntam-se comigo, eu estou a fazer no vídeo, vocês estão a fazer aí na vossa cozinha, está gravado, portanto pode ser feito em qualquer momento, podes repetir, tipo fizeste a semana passada, já te esqueceste de tudo, fazes tudo outra vez, vês o vídeo outra vez e podes fazer. Foi um espaço de 2 horas e meia, em 2 horas e meia, numa sexta ou num sábado ou numa segunda, o dia que te der mais jeito, tu consegues preparar a comida para a semana toda. As refeições não ficam todas confeccionadas, atenção, até porque eu não acho piada nenhuma aí já ter a comida feita e eu não uso micro-ondas e não sou a favor. Para uma alimentação saudável, é sim
ter os alimentos todos pré-processados para que naquele momento de cozinhar seja mesmo só atirar para o fogão, estar ali uns minutos e está feito, sem ter que pensar muito, sem ter que ter grandes ideias, nada. E é baseado também naquilo que faz parte da tua cultura familiar de alimentação, ou seja, eu não vou introduzir receitas e pratos que não fazem muito parte da vossa maneira de comer, vou ajudar-te a modificá-los para que eles sejam mais saudáveis para a tua família. Então, se queres dar este passo, vai em frente, porque a imersão vai-te realmente ajudar a estar muito, muito preparada para fazer uma alimentação mais saudável para os teus filhos, para toda a família, e quase nem se vai notar a diferença. O filho da Vânia achou o máximo e comeu tudo, todo contente, e portanto é a maneira certa de ir, porque ele já está em processo, ele ainda continua a ser um bocadinho seletivo, portanto se ele gostou... Muito ativo. É um processo, é um processo. Mas tudo é conquista. Sim, Tudo sim. é. E é muito importante nós ressalvarmos isto também nas crianças. Quando eles provam uma coisa nova, realmente valorizar isso. E quando eles ainda por cima querem meter no prato uma coisa nova, valorizar essa conquista, para eles perceberem que realmente estão no caminho certo também. Porque também é um processo para eles. Eles, Sim, se forem sim. como nós, que tivemos mães assim menos disponíveis para este tipo de alimentação, foram habituados a outros tipos de paladares, por isso é tudo um processo. Exatamente. Estava a ver aqui as perguntas nos comentários. Iogurte natural e iogurte sem açúcar é bom. Iogurte natural é bom desde que a criança seja tolerante à proteína do leite e à lactose. O iogurte tem lactofermentos, que são bactérias até probióticas, portanto introduz esses lactofermentos no nosso organismo e é bastante saudável. É um fermentado, e é muito saudável. Os com sabores, com aromas, com açúcares é que já não tanto, e aqueles que têm pedaços de fruta também não, porque ao misturar a fruta com os lácteos provoca-se digamos, um engarrafamento na digestão, e aqueles alimentos vão ficar ali tanto tempo que quando vão para ser absorvidos já estão completamente estragados, desprovidos de nutrição. E falaram aqui da carne ter hormonas e do peixe ter metais pesados. Então é o seguinte, eu costumo recomendar que vocês procurem carne de produtores locais, e existem muitos produtores locais que vão ficar muito felizes por ser apoiados por vocês, e vocês vão ficar muito felizes por consumir os animais que são criados por esses produtores locais, e muitos deles até os vão processar para vocês. Portanto, esta é uma das formas. A outra forma é, quando fazemos compras em supermercado, procurar biológico, ou pelo menos do campo. Do campo já é uma denominação que à partida não permite, assim, muitas falhas, isto no caso da carne, porque sim, a carne, sim, quando compramos comumente, tem antibióticos, tem medicamentos, tem hormonas adicionadas, a alimentação é totalmente inflamatória e errada para aqueles animais. É basicamente aquela inflamação, aquela alimentação que é errada para nós. Eles só comem cereais, e não comem vegetais. Então, esta carne realmente de supermercado, assim, o mais comum, deve ser evitada. E se nós fizermos uma alimentação baseada nesse tipo de carne, nós provavelmente vamos ficar doentes num prazo de tempo até curto. Por outro lado, o peixe, ele tem metais pesados. Existem formas de cozinhar o peixe para diminuir a incidência destes metais pesados, mas ainda assim, ponderando os prós e os contras, o peixe deve ser incluído na nossa dieta, e é muito importante que seja peixe selvagem e não peixe de aquacultura. Estou só a ver se está aqui. Se tu vais jantar fora e beber um copo, claro que nós comemos fora. E é possível fazer a nossa alimentação fora. Eu como fora com os meus filhos todos os fins de semana, às vezes mais do que uma vez por fim de semana, em sítios diferentes, em sítios que a gente não conhece, e tem sido sempre possível. Batata frita no forno. Pois, batata não entra nos meus protocolos de alimentação até ter passado um certo tempo. Porque inicialmente, para verdadeiramente desinflamar as crianças,
as batatas não entram muito. Na low carb cetogénica, que é o que eu e a Vânia, por norma, fazemos, também as batatas não entram, não é assim? Não. Não. De qualquer forma, as batatas não são um alimento nada saudável, e a comer batatas uma pessoa a seu tempo pode realmente tornar-se diabética. Portanto, muita atenção às batatas. Pronto, e acho que respondemos a tudo. A carne não é um alimento muito inflamatório, lá está. Só mesmo aquela carne que ela já vem impregnada de todo um estilo de criação dos animais que é nocivo para a nossa saúde. Nós não podemos chegar a 1 hora de live e já estamos mesmo assim na borderline, então eu vou-te pedir para me dizeres o que é que dizias a uma mãe que tem o desejo de mudar a alimentação, mas tem medo de não conseguir. Num minuto, tempo recorde. Então, no minuto é muito fácil. É começar. Começar pelo básico. Começar pelo básico, começar por si, porque o mais fácil é quando ver as melhorias em nós próprios, nós percebemos que realmente temos que repercutir essas melhorias nos outros e naqueles que gostamos, principalmente nos nossos filhos, é realmente essencial. E não ter medo do processo demorar algum tempo, se achar que. Porque nós não vamos partir de um dia em que os nossos filhos só comem arroz, batata e massa para outro dia em que eles só comem legumes e salada. Era muito bom. Mas não vai acontecer assim de hoje para amanhã. Não, possivelmente vamos ter que começar a fazer negociações, substituições, vai ser um processo. Mas vale a pena. Mas vale a pena porque, se eu digo que o meu Rafael estava praticamente todos os anos, tinha um episódio mais do que uma vez em que estava internado por problemas gastrointestinais, em que realmente estava ali a precisar de acompanhamento médico. E no último ano realmente não teve e já consegue. Ou seja, mesmo que haja episódios, são episódios que facilmente ele percebe que foi derivado a isso e passado um dia ou dois está completamente restabelecido. E isso realmente faz com que valha a pena. Vale a pena. E para quem está, eu também queria dizer que para quem está a pensar mudar, é muito importante pegares numa lista de alimentos que são saudáveis e que o teu filho gosta, e esses são a base, e retiras logo imediatamente todos aqueles que não são saudáveis e que ele gosta. E depois vais-lhe oferecendo os saudáveis que ele gosta e vais tentando alargar o espectro. Porque enquanto ele consome alimentos que não são saudáveis, normalmente eles também são viciantes e então a criança vai rejeitar tudo. Se a gente retira logo esse grupo e põe só aqueles que ele gosta, mas que são saudáveis, é muito mais fácil depois encarrilar nessa mudança. A gente tem que ir, meu amor. Muito, muito grata por ter estado aqui. Muito grata a quem assistiu. Um grande beijinho a todas. Escrevam aqui nos comentários as perguntas todas que tiverem para nós, que a gente vem cá ver o replay e responder, tá bem? Obrigada, beijo. Bye, bye. Obrigada. Obrigada, tchau, tchau.